Pessoal, vamos lá começar a nossa aula. Hoje vamos trabalhar matemática, continuação do nosso conteúdo de função, tá? Vamos continuar nosso conteúdo de função, que nós começamos falando de função, que toda função é quando eu relaciono duas grandezas. O que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Tudo aquilo que pode ser medido é uma grandeza. Então, quando eu relaciono duas grandezas relacionadas, eu vou ter uma função. Como a gente falou, o consumo de água. Se você for consumir, consumo de energia elétrica. Você consome energia elétrica. Energia elétrica é uma grandeza. Por quê? Porque o quanto que você consome, eu posso medir quanto está sendo consumido. Ok? E outra coisa, como eu consumo energia elétrica, eu tenho que pagar um valor. Esse valor também é medido, é outra grandeza, o valor é real. Tá? Eu tenho duas grandezas aí sendo relacionadas. A energia elétrica, a quantidade usada de energia elétrica e o valor a ser pago. Relacionando as duas grandezas, quanto mais eu consumo, mais eu pago. Quanto menos eu consumo, menos eu pago. Tenho duas grandezas aí relacionadas. Então, nós já vimos anteriormente bem aí sobre o que é uma função. Aí eu volto para o que nós vimos anteriormente. Deixa eu voltar lá para a nossa página, bem aqui. E anteriormente nós trabalhamos através do diagrama de Venn, nós analisamos, lembra-se, quando tem duas relações, essas relações podem ou não ser função. Olha os exemplos aqui. Eu tenho bem aqui o conjunto A e o conjunto B. Eu tenho duas relações. Quando eu digo que essa relação é função? A relação é função quando cada elemento de A, cada elemento X de A está associado ou está ligado a um elemento Y de B. Então, se a gente analisar bem aí, o que falou para ser função? Cada elemento X de A tem que estar associado a apenas um elemento Y de B. Se eu for olhar, olha lá, o primeiro elemento de A, 1. O 1 está ligado a apenas um elemento. O 3 está ligado a apenas um elemento de B. O 6. O 4, o último valor X de A, está ligado a apenas um elemento Y de B, que é o 8. Então, cada elemento de A está associado a apenas um elemento de B. Se está associado, é função. Mas lembra que a gente fez uma brincadeirinha e mostrou assim: o conjunto A é o conjunto dos filhos e o conjunto B é o conjunto dos pais. Então, sempre o conjunto X de A são os filhos e Y de B são os pais. Então, olha lá, esse filho tem um pai, esse filho tem um pai, esse filho tem um pai, que é normal. Então, primeira que atividade, a letra A é função. Se a gente olhar a letra B, o 1 está associado a apenas 1, o 3 está associado apenas ao elemento 1, o 4 está associado apenas ao elemento 2, o 5 está associado apenas ao elemento 3. Cada filho está ligado a apenas um pai, é função. Esse 4 aqui, esse elemento YB, não tem filho, é normal. Não é isso que a gente viu? Então, todos os elementos de A estão associados a apenas um de B. Então, a letra B também é função. Na letra C, esse menos 1, o filho, está ligado a apenas um elemento. O 0 está ligado a apenas ao elemento 0. E o 1 está ligado a apenas ao elemento 1. Então, cada elemento de A está associado a apenas um elemento. É função. Bora de novo para a história de filho e pai. Esse filho tem apenas um pai.
Esse filho tem apenas um pai. Esse filho tem apenas um pai. Ok, esse pai tem 2 filhos. É normal. Então a letra C é função. Olha a letra D. A letra D, cada elemento está ligado a apenas um elemento. O 2 vai até o 0, o 5 vai até o 0, o 10 vai até o 0 e o 20 vai até o 0. Quer dizer que cada filho desse aqui tem um pai. Esse pai tem 4 filhos. É ok. É função. Na letra E, essa relação é função, aí já começa bem aqui. Lembra-se a regra. De acordo com definição, cada elemento x de A tem que estar associado a apenas um elemento y de B. Mas esse elemento de A não está ligado a ninguém. Então, a gente vê bem aqui, todo mundo de A tem que estar ligado apenas em um. Eles não podem não ficar ligados. Ou a história do filho e pai. Esse filho aqui não tem pai. Se esse filho não tem pai, logo a letra E não é função. A letra F. A letra F é ou não é função? Bora olhar. Esse filho tem apenas um pai. Esse filho vai até o -2 e vai até o 2. Esse filho, esse elemento de A está ligado a 2 de B. Esse filho tem 2 pais. Não pode. Então aqui já me diz que essa letra F não é função. Mesma coisa acontece com o elemento 9, ele está ligado a 2 elementos de B. Um filho tem 2 pais, então a letra F não é função. Então E e F não é função. Tá, a gente viu aí, quando a gente trabalha com conjuntos através do diagrama de Venn. Diagrama de Venn, esse círculo, lembre, põe os elementos dentro. Mas se as questões aparecerem com gráficos, mesma notação que a gente falou, cada elemento x de A tem que estar associado a apenas um y de B. Bora olhar bem aqui, primeiro gráfico A. Olha, lembra-se que o x é o filho, y é o pai. Bem aqui o x, olha, ele está sendo ligado, primeiro ele está sendo ligado ao y1 e também está ligado ao y2. O gráfico é essa reta verde, essa parábola aqui verde, essa parábola, essa curva. Se eu traçar uma linha aqui, eu vejo que ela está sendo cortada em 2 partes. Então, ele está ligado a 2 elementos de y. Então, a letra A não é função. A letra B, mesma coisa aqui, ó. O x ele está ligado ao y1 e também ao y2. O gráfico é esse círculo aqui. Então, logo, esta questão também aqui não é função, porque um filho tem 2 pais. Na letra C, x1, aí aqui, isso aqui são 2 curvas, parece muito com uma senoide, mas não é. Então, o que acontece bem aqui? Se eu prolongar uma linha paralela ao eixo y, o x vai ter um pai que é o y1 e vai ter um pai que é o y2. Então, esse x1, que é o filho, tem 2 pais, está ligado a 2 elementos de y. Então, também não é função. E aqui é uma reta, ó. O gráfico é uma reta. Se eu olhar bem aqui, já mostra que está ligado a 2. E se eu passar outras retas por aqui assim, ó, ele vai estar ligado a infinitos valores. Então, isso aqui também não é função, tá? Então, lembra-se, cada elemento x de A tem que estar ligado a apenas um y de B. Um filho tem que ter apenas um pai, ele tem 2 pais. Ok? Tá, relembrando o que a gente tinha visto na outra aula. Bora falar em funções aqui. Funções reais. Bora fazer a leitura do que está comentando bem aqui. Fala assim, uma função é real se seu domínio. Lembra-se, bora olhar para o conjunto lá. Quando a gente trabalha com conjunto, através do diagrama de Venn, deixa eu voltar para ela. Olha lá. Bem aqui a B.
Eu tenho bem aqui, o conjunto A sempre é o domínio. Sempre o conjunto A é o domínio. E o conjunto B é o contradomínio. Então, o conjunto A é o domínio e o conjunto B é o contradomínio. Os elementos de A que se ligaram ao de B, lembra-se que foi ligado o 0, 1, o 2 e o 3. O 4 não se ligou a ninguém, não veio correspondido a ninguém. Esses elementos aqui são chamados de imagens. O 0, o 1, o 2 e o 3 é a imagem. Todo o conjunto B é o contradomínio. Quem se ligou é a imagem. Bora voltar para lá, para onde ele está nos mostrando essa seguinte definição. Ele fala assim: uma função é real se seu domínio e contradomínio forem subconjunto do conjunto dos números reais. Tá, bora. Ele dá um exemplo aí. Ele fala uma função f de x, que ela vai de reais ao reais. Olha, normalmente sai de um lugar, sai do conjunto A, vai para o conjunto B. Então, ela sai do domínio e vai para o contradomínio. Então, no contradomínio, todos os números são reais. Então, o domínio da função são todos os reais e logo a imagem também vão ser todos os reais. Por quê? A imagem está dentro do contradomínio. Aí tem três tipos de funções aqui: a função injetora, a sobrejetora e a bijetora. Bora falar de cada uma bem aí. Aí a gente tem que rever aquele negócio do diagrama. Olha lá, uma função f de A em B, quer dizer que vai do conjunto A até o conjunto B. É injetora. Quando ela é injetora? Injetora se para todos os elementos distintos do domínio corresponde a imagens distintas do contradomínio. Aí bem aí, ele está dando bem aí o diagrama. Deixa eu copiar isso bem aqui no quadro e já a gente dá uma analisada. Olha lá, pessoal. Lembra quem está seguindo bem o livro de vocês, hein? Ali eu só fiz meu anexar, a gente está acompanhando o livro de vocês, hein? Aí o que ele fala para ser uma função injetora? Para ser injetora, o domínio, lembra? Isso aqui, o conjunto A é o domínio. O conjunto A é o domínio da função. O conjunto B vai ser o contradomínio da função. Só que esses pontinhos aqui, que foram ligados, esses três pontos aqui, eles são a imagem da função. Imagem da função. Então, bem, aí eu tenho que... O que ele fala para mim? Que para todos os elementos distintos, quer dizer, todos os elementos diferentes do domínio correspondem a imagens também diferentes. Olha lá, o conjunto, o elemento A vai até esse elemento bem aqui, eu vou até diferenciar, vou chamar aqui de A1, A2 e A3. Aqui eu vou chamar de B1, B2, B3. Pode olhar bem aí. O A1 vai até o B1, o A2 vai até o B2 e o A3 vai até o B3.
Quer dizer que todos, o A1 é diferente do A2, que é diferente do A3. E quando eles se ligaram ao conjunto B, eles tiveram imagens diferentes. Quem é a imagem de A1? É B1. Quem é a imagem de A2? B2. A imagem de A3? B3. Então, as imagens são também diferentes. Então, quando eles se correspondem, bora para a história de filho e pai. Os filhos, lembra o conjunto A é o conjunto dos filhos, e o conjunto B é o conjunto dos pais. Cada filho tem um pai diferente, certo? Então a gente olha bem aqui: o A1, B1, A2, B2, A3, B3. Todos os filhos, cada um tem um pai diferente, não tem filhos que têm o mesmo pai, certo? Se acontecer isso, a minha função ela é injetora. Então, cada elemento de A diferente tem que estar ligado a um Y também diferente. Então, cada elemento de A tem uma imagem diferente. Então, elementos diferentes têm imagens diferentes. Ok? Bora para o exemplo. Assim também se passa, pode olhar bem aí. No outro exemplo eu tenho bem aqui. Esse elemento tem uma imagem, está ligado a 1. Esse elemento está ligado a 1. Esse elemento está ligado a 1. Esse elemento está ligado a 1. Isso é função. São 4 elementos diferentes que podem ver. Todos também as imagens são diferentes. Nenhum está compartilhando diferente dessa daqui. Deixa eu voltar lá para onde a gente foi. Olha lá, cara. Bem aqui, a imagem, o domínio são elementos diferentes. Mas quando vem bem aqui a imagem é igual para todos. Quer dizer que a imagem de 2 é o 0, a imagem de 5 é o 0, a imagem de 10 é o 0. Nessa função bem aqui, não é uma função injetora. Por quê? Porque a imagem não é diferente, certo? Então, para ele falar, para ser injetor, os elementos distintos do domínio correspondem a imagens distintas no contradomínio, certo? Bora para a sobrejetora. O que é a sobrejetora? Para ser sobrejetora, ele fala assim: uma função f de A em B é sobrejetora se para todos os elementos do contradomínio são imagem pelo menos um elemento do domínio. E aí foi uma observação bem aí, uma vírgula bem aí. Essa parte bem aqui é muito importante. A imagem tem que ser o próprio contradomínio. Olha lá o exemplo que ele dá. Eu estou colocando bem aqui assim, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A tem olha, se a gente for ligar bem aqui, fica olhando lá. Esse está ligado a apenas um. Isso aqui tudo é função. Olha, cada elemento de A está ligado a apenas um. Olha, os filhos têm apenas um pai. Esse pai tem 2 filhos. Por que essa função não é injetora? Por quê? Porque essa imagem bem aqui está ligada a 2. Quer dizer que tem 2 elementos do domínio que tem a mesma imagem. E aqui não pode. Aqui ele fala bem aqui que cada um tem uma imagem diferente. Quer dizer que cada filho tem um pai diferente. Aqui não, aqui tem 2 filhos que possuem o mesmo pai. Só que ele fala por essa regrinha bem aqui, que olha lá o contradomínio. O contradomínio, todos os elementos do contradomínio se ligaram a um
do domínio. Então, a imagem, olha lá, essa é a imagem de dois elementos, essa é a imagem desse cara bem aqui e essa é a imagem desse outro. Então, a imagem é o próprio contradomínio. Aqui, se a gente olhar bem aqui essa questão nunca podia ser sobrejetora, por quê? Porque, olha lá, no contradomínio tem dois elementos que não se ligaram a ninguém. Então, tem dois pais que não têm filho. O que ele fala? Que todo mundo que está no contradomínio tem que ser imagem de alguém. Então, esses dois não estão. Então, por isso, essa daí não seria uma função injetora. Sobrejetora, na verdade. Ok? Agora, uma função bijetora. Uma função bijetora, ela é quando a função ela é tanto injetora quanto sobrejetora. Aí eu ponho bem aqui o conjunto A. O conjunto A, eu vou nomear, deixa eu escrevendo aqui no quadro, já a gente pega, vocês vão me ver. E o conjunto B, olha lá, pessoal. O conjunto A e o conjunto B. Tá, bora analisar bem. Primeiro, ela é injetora? Para ser injetora, o que tem que acontecer? Cada elemento do conjunto A tem que estar ligado a tem que ter uma imagem diferente. Quer dizer, elementos diferentes do conjunto A tem que ter imagens diferentes. Cada filho tem que ter um pai diferente, certo? Então, bora lá. A1 está ligado a B1. A2 está ligado a B2. A3 está ligado a B3. Pô, quer dizer que cada elemento de A é diferente. Eles também, cada um tem uma imagem diferente do outro. Então, se aconteceu isso aqui, ela é injetora. Aí eu vou analisar outra coisa. Olha lá o contradomínio. O contradomínio é B1, B2 e B3. Todos os elementos do contradomínio foram associados aos elementos do domínio. Todos os elementos do contradomínio são imagem. A imagem, todo mundo que está aqui dentro é a imagem. Então, se eu olhar, todo mundo aqui dentro foi ligado. Então, a imagem da função é igual ao contradomínio da função. Se a imagem é igual ao contradomínio, então eu posso dizer que ela é sobrejetora. Se me fala que ela é injetora e sobrejetora, então isso me diz que ela é uma função bijetora. Bijetora, porque a bijetora ela tem que ser tanto injetora quanto sobrejetora. Para ser injetora, o quê? Elementos diferentes do contradomínio tem que ter imagens diferentes do contradomínio. Para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Então, todos os elementos do contradomínio são a imagem. Então, também ela é sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, então minha questão passa a ser totalmente uma questão bijetora.
Bora dar uma continuação aqui, pessoal. Está baixando isso aqui. Então, pessoal, bora seguir, tá? Nós já vimos o que é funções. Relembramos funções quando é ou não é função, analisamos um gráfico. Aí vimos tipos de funções, quando pode ser injetora, sobrejetora, e se ela for as duas, ela é bijetora. Bora entrar agora em função do primeiro grau, tá? Função do primeiro grau, deixa eu voltar lá para o nosso conteúdo. Função do primeiro grau, bora dar uma lida bem aqui. Uma lan house estabeleceu o preço para a utilização da internet banda larga, da seguinte maneira: para liberar o acesso, o cliente paga um valor fixo de 50 centavos. E para cada minuto conectado, cobra-se 20 centavos. Podemos analisar o quanto se paga pelo serviço na formação do uso por meio de uma tabela. Lembra-se, se você sentar ali para acessar a internet, você já está pagando 50 centavos. Passou um minuto, você paga 20. Então, olha lá, só de sentar lá na lan house, passou 0 minutos, você sentou ali e você já vai pagar 50 centavos. Você não ficou um minuto, nadinha, mas você vai pagar 50 centavos. Se passou um minuto, 50 centavos, aí eu vou pegar esses 20 centavos, é por minuto. 1 vezes 20, 20. 20 centavos mais 50 centavos, vai pagar 70 centavos. Se passou 2 minutos, lembra que 50 centavos é fixo. 2 vezes 20, 40, porque são 2 minutos. Mais 50, 90 centavos. E assim vai, 3 minutos. 3 vezes 20, 60. 60 mais 50, 60 centavos mais 50, R$1,10. E assim vai. Se ele ficou 10 minutos, 10 vezes 20, R$2, mais 50 centavos, R$2,50. E assim vai. Eu tenho bem aqui uma função que eu estou relacionando. Qual é a relação que eu estou dizendo bem? A relação que eu tenho é a quantidade de tempo para o valor que eu vou pagar. O tempo que eu vou ficar usando a lan house e o tempo que eu vou pagar ao final. Certo? Aí nessa minha eu tenho minha relaçãozinha bem aqui. 0,20, o que é 0,20? 20 centavos é um minuto. E N é o tempo que você vai ficar. Então 0,20 vezes N. Lembra que eu multiplicava? 20 vezes 1, minuto, 20 vezes 2, 2 minutos, e 20 vezes 3, e esses 50 centavos é o valor fixo. Então, tem uma função 0,20 vezes 2, 0,2n, mais 0,50, 0,5. Bora continuar bem aqui. Pode-se observar facilmente que o comportamento do valor cobrado é descrito por uma expressão muito característica em matemática, conhecida como função do primeiro grau ou função afim. Por que do primeiro grau? Lembra-se que primeiro grau é aquela questão que eu ponho bem aqui, né? 3x mais 1, 4x mais 2. E esse n é como se fosse o x. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Só que bem aqui eu vou ter um resultado para pagar, então é uma função que tem a grandeza, que é o valor que eu vou pagar. Então, isso é uma função do primeiro grau, ou chamada também de função afim. Então, quando aparecer função afim, é a mesma coisa que função do primeiro grau. Essa função pode ser encontrada normalmente quando você vai entrar num táxi. O táxi tem uma chamada bandeirada. Cada vez que você entrar no táxi, só de você sentar no banco do táxi, você já paga um valor. E a cada quilômetro vai se acrescentando o valor da bandeirada lá, o valor que vai correr no relógio lá, certo? Então, normalmente essa função, ela aparece nos taxímetros, nas cobranças de água e luz, na cobrança de imposto de renda e etc. Pela importância e aplicabilidade desse assunto, estudaremos as definições e exercícios de função afim nessa unidade. Bora continuar. Definição. O que é uma função afim? Uma função afim é uma função afim
Olha lá, a função af, a função do primeiro grau, ela tem essa cara bem aqui. Função f de x igual a x mais b. Sempre ela vai ter essa cara bem aqui, f de x igual a x mais b, certo? Esse a e b são números reais. O que são números reais? São todos os números que vocês conhecem, número negativo, número positivo, número fracionário, número dentro da raiz quadrada, certo? Todo número que vocês trabalham são números que vocês conhecem, são números reais. Então, entende bem? A e B são números reais. Ok? Ela é também chamada de função do primeiro grau. O gráfico da função do primeiro grau, deixa eu baixar bem aqui esse conteúdo para vocês acompanharem. O gráfico da equação do primeiro grau é uma reta. O parâmetro A denomina-se coeficiente angular. Então nós temos bem aí dois. A minha função f de x igual a x mais b. Esse A é chamado de coeficiente angular. E o B é chamado de coeficiente linear. Coeficiente angular. Se a gente for olhar bem aí, ele falou que o gráfico, deixa eu ver se vem aqui, o gráfico é uma reta. Quando eu falo em gráfico, eu trabalho da seguinte forma bem aí. Olha lá. A função f de x a x mais b é uma função afim ou chamada do primeiro grau. Função do primeiro grau. Ela é do tipo f de x igual a x mais b. A e B são números reais, quer dizer, qualquer número que vocês conhecem, aí, números, como eu falei, positivo, negativo, decimal, fracionário. O A é chamado, esse cidadão aqui, é chamado de coeficiente angular, e o B é coeficiente linear. Então, normalmente, se a gente for trabalhar bem aqui, deixa eu colocar uns exemplos aqui. Se eu trabalhar bem aqui a função f de x igual a 2x mais 3. Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é um número que acompanha o x. Então, quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o A. Mas qual é o valor do A? A é igual a 2. Se eu não lembro disso daí, é só comparar. F de x igual a ax mais b. O A é 2, o B é 3. Coeficiente linear. O coeficiente linear é o B. B é igual a 3. Então, tenho o A. O 2 é o coeficiente angular e o 3 é o coeficiente linear. Se eu colocar bem aqui, outro exemplo. Outra coisa que a função de vocês ela pode aparecer, lembre-se sempre que f de x é a mesma coisa que y. Ok? Então, minha função pode vir assim. Y é igual a menos 5x mais 8. Menos 5x mais 8. Aí eu pergunto, quem é o coeficiente angular?
O coeficiente angular, lembra, se é o A vale quanto? Vale 5. Só que esse 5 está negativo, então o coeficiente angular vale menos 5. E o coeficiente linear é o que não tem o x. Quem é que não tem o x? O x, o B vale 8, e o 8 é positivo. Então eu tenho coeficiente angular e linear. Tá, mas bora continuar, voltar lá para a folha que fala sobre gráfico. O gráfico é uma reta. Então eu vou pegar bem aqui, deixa eu tirar de novo isso aqui. Quando eu vou construir o gráfico, toda vez no gráfico eu tenho dois eixos. O eixo eu tenho o eixo de y, que é também chamado para mim de eixo das ordenadas. Lembra-se, eixo das ordenadas. E eu tenho o eixo de x, também chamado de eixo das abscissas. Bem aqui onde elas se cruzam, isso aqui é a origem do plano cartesiano. Bem aqui nesse ponto, para x vale 0, para y vale 0. Para x, para cá os valores são positivos, para lá são negativos. Para y, para cima os valores são positivos, para baixo eles são negativos. Então, a gente trabalha da seguinte forma: ele fala que gráfico é uma reta. E no livro de vocês, ele mostra até uma reta. O gráfico é uma reta. E lá no livro de vocês está bem aqui. Essa linha bem aqui é o gráfico. O gráfico da função do primeiro grau, minha função f de x igual a x mais b. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Sempre o valor que a reta cruza o eixo do y, e esse valor bem aqui no y é o valor do b. Quem é b mesmo? B é o coeficiente linear. Então, se eu perguntar bem aqui, der um gráfico para vocês. Quem é o coeficiente linear? É só olhar para o valor do y aqui na reta y e ver onde ela corta o gráfico. Bem aqui é o valor de quem? Do y. E o coeficiente angular, como ele fala em ângulo, é essa abertura bem aqui, ó, que ela faz com a reta, faz com o eixo de x. Essa parte bem aí, que normalmente a gente trabalha, é o coeficiente angular, essa abertura bem aqui, tá? Mas normalmente a gente vai trabalhar, ele vai dar para vocês os valores como a gente viu nos exemplos que eu escrevi bem aqui no quadro, ok? Então, se eu pergunto bem aqui para vocês, só olha esse gráfico bem aqui, x, y. Aí eu corto bem aqui. Bem aqui, pode dizer que bem aqui onde ele cortou, aqui vale 2. E aqui no x, menos 1. Aí eu pergunto para vocês. Aqui é um 2, pessoal. Acho que a claridade não dá para ver bem aí, não. Muito bem. Aí eu digo para vocês bem aqui. Quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear é onde o gráfico corta o eixo y. Cortou bem aqui, ó. Logo, esse cidadão aqui é o B. O B é o coeficiente linear. B é igual a 2. Tá? Normalmente a gente vai querer esses valores bem aí. O A é um outro processo que a gente não vai ver agora através do gráfico, não.
Deixa eu dar um pulinho bem aqui assim. Volta aqui para a folhazinha de vocês. Olha bem aqui vai falar em zero de função. O zero da função é esse ponto bem aqui, ó. Lembra-se que a reta, toda reta, ela vai cortar tanto o eixo do y quanto o eixo do x. Quando ela corta bem aqui o eixo do y, ela vai passar pelo eixo do x e pelo eixo do y. No eixo do y, esse cara bem aqui é o coeficiente linear. E no eixo x, quando corta, quem é? Esse aqui é chamado de zero da função. Ou também pode aparecer como raiz da função. Se eu perguntasse agora, você volta lá para aquela lá. Eixo de y, eixo de x. Esse é reflexo dessa câmera, não está me ajudando aqui não. Aqui é a origem do plano cartesiano, zero. Aí vem bem aqui. O meu gráfico, bora dizer, meu gráfico está bem aqui. Para cá, lembra-se de valorização positiva. Não bora dizer que aqui vale 3. E bem aqui, para baixo, para cima positivo, para baixo negativo. Aqui no meio é zero. Bora dizer que bem aqui vale menos 4. Aí a pergunta vem aí. Quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear? O coeficiente angular, lembra-se, quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular, não. Quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear é onde o gráfico corta o eixo do y. Aqui meu gráfico, ele olha para o eixo y. No eixo y corta bem aqui. Então o coeficiente linear é o valor do b, o valor do b é menos 4. E se ele pergunta para vocês, quem é o zero da função? No zero da função é o valor que corta o eixo x. Então, nesse momento bem aqui, no x, qual é o valor do x então? X é igual a 3. Está aqui o zero da função. Então, bem aqui, o 4, coeficiente linear, e o 3, zero da função. Tá, isso aí se fosse gráficos, né, pessoal? E se... Aí eu volto bem aqui para vocês, de novo, a folhinha para a gente acompanhar bem aqui. Zero da função. O valor de x, tal que f de x igual a zero, representa por x0 e é o ponto onde o gráfico da função corta o eixo x. Então, é onde corta o eixo x, como a gente estava falando. Tá, se o cara vem aqui, deixa eu parar o quadro para a gente continuar a rever bem aqui. E daqui em diante vai aparecer as atividades para vocês. Bora dar uma olhada bem aqui. Zero de uma função. Zero da função. Zero da função, ele fala assim, ó, zero da função
Ele falou assim, para mim encontrar o zero da função, eu tenho que pegar e dizer que f de x é igual a zero. Então, f de x igual a zero. Lembra-se que isso aqui é a mesma coisa que eu estiver falando y igual a zero. Isso aqui é a mesma coisa. Aí eu vou dar uns exemplos aqui. Exemplo. Dada as funções abaixo, calcule o zero da função. Eu vou colocar dois aqui. Letra A, f de x igual 3x menos 15. Letra B, y igual menos 2x mais 16. Tá aí, dois exemplos aí. Aí agora eu vou ter que resolver. Letra A. Na letra A, ele quer que eu encontre o zero da função. Bora encontrar o zero da função. Para encontrar o zero da função, lembra-se que letra A. Vou trazer lá para cá. F de x igual 3x menos 15. Para resolver isso aqui, eu tenho nada mais que dizer que esse cara bem aqui, f de x, nada mais que falar que f de x igual a zero. Certo? Então é só pegar esse cidadão bem aqui e igualar a zero. Pegar essa parte bem aqui, ó. 3x menos 15 igual a quem? Igual a zero. Isso aqui era uma função do primeiro grau, isso aqui passou a ser uma equação do primeiro grau. Então, para resolver uma equação do primeiro grau, o que a gente faz? Deixa quem tem x no primeiro membro, que é primeiro membro. Está aqui o igual. Está aqui o igual. Antes do igual é primeiro membro, depois do igual é segundo membro. Deixa quem tem x no primeiro membro, então vai ficar 3x. Não tem x, vai para o segundo membro. O 15 é negativo, ele passa para o outro lado positivo. O 3 está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo. 15 dividido para 3. Ó, o 3 está multiplicando. Bem aqui tem um pontinho de multiplicação que a gente não vê. Bem aqui tem um vezes. A gente não vê. Esse 3 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, 15 dividido para 3. 15 dividido para 3 é 5. Logo, 5 é o zero da função. Certo? Bora voltar aqui para apagar essa parte bem aqui do quadro. E bora fazer a B bem aqui. Olha a B. Y é igual a menos 2x mais 16. Está aqui a B. Lembra-se o que eu tenho que fazer para encontrar o zero da função? É só pegar esse cidadão aqui, menos 2x mais 16, igual a zero. Não é isso? É só pegar e igualar a zero. Y é a mesma coisa que f de x. Então, eu vou chamar o y de zero. Ok? Y de zero.
Então a gente vai resolver igualzinho a gente resolveu ainda agora. Igualzinho essa daqui do lado. Então eu tenho bem aqui que vou deixar x no primeiro membro antes do igual, menos 2x. O 16 é positivo, vem negativo, menos 16. Menos 2x menos 16. Pessoal, sempre que a gente resolve uma equação, vocês têm que lembrar do que? A minha variável, variável x, ela nunca pode ficar negativa. Está aqui, menos 2x. Eu não posso pegar esse menos 2 e jogar para o outro lado. Não, primeiro eu tenho que fazer esse menos subindo aqui. Como é que eu faço isso daí? É só pegar toda a equação, olha, tudo isso aqui, toda a equação, pego ela todinha e multiplico por menos 1. Por que eu faço isso daí? Quando eu multiplico por menos 1, todo mundo muda de sinal. Por que vezes? Porque vai ficar assim, menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar, em vez de ficar menos 2x, vai ficar 2x igual. Aqui também vai multiplicar, menos com menos, mais 16 vezes 1, 16. Olha como minha variável ficou positiva. Agora eu faço o mesmo processo que eu fiz aqui. O 2 está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo. X igual a 16 dividido para 2. Logo o valor do x, 16 dividido para 2 é 8. Está resolvida a questão. Ok? De acordo com esses pontos bem aí, a gente consegue analisar umas coisas bem aí, pessoal, no gráfico. O quadro é pequeno aqui, não vai dar para verificar isso bem aí, hein? Bora lá, pessoal, já deu tempo de vocês olharem bem direitinho. Deixa eu voltar bem para nosso conteúdo. Tá, bora lá para essas duas questões mesmo bem aí. O que está falando bem a questão? Função crescente e decrescente. Esses dois exemplos aí servem muito para a gente falar quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Olha lá, quando ele fala assim, uma função do primeiro grau, quando ela é crescente? Ela é crescente, aí essa parte aqui é bem importante, se o A for maior que zero. Então, se o A for maior que zero, essa função ela é crescente. Ok? Então, quando a gente for olhar, a gente vai olhar bem aqui para a questão. Olha lá, quando a questão fala bem aqui, f de x igual a x mais b. Olha para o A. Se o A for positivo, o que quer dizer maior que zero? Positivo. Positivo é maior que zero. Se ele for maior que zero, ela é crescente. Se o A for menor que zero, ou seja, negativo, se ele for negativo, ela é decrescente. Então, olha os dois exemplos que a gente trabalhou agora aqui no quadro. Nos dois exemplos,
eu tenho lembre-se bem, a minha função ela é f de x igual a x mais b. Lembra-se, o a sempre acompanha o x. O a acompanha o x. Então, tenho bem aqui. Quanto vale o a? O a vale 3. O a é igual a 3. Olha a letra B. A letra B, lembra-se, o a acompanha o x. Então, quem é o a? O a é menos 2. Volto para a letra A. 3 é maior que 0, né? 3 é positivo. Então, tenho bem aqui que o a é maior que 0. Se o a é maior que 0, essa minha função ela é crescente. O B, o a é negativo. Se ele é negativo, o a é menor que 0. Se o a é menor que 0, a minha função ela é decrescente. Então, olhando para a função, a gente tem que olhar para quem? O valor do a. Se o a for maior que 0, ou seja, positivo, ela é crescente. O a é 3, maior que 0. Se é maior que 0, a minha função ela é crescente. O a é negativo. Negativo é menor que 0. Se é menor que 0, a minha função ela é decrescente. E olhando para o gráfico, aí o gráfico já mostra bem que logo. Deixa eu fazer ele pequenininho aqui, eixo de y. Eixo de y. Eixo de x. Origem do plano cartesiano. Se o gráfico for crescente, sempre vai ser uma reta subindo, ó. É uma reta subindo. Isso aqui diz que o a é maior que 0. Ela é crescente. Se ela for decrescente, y x. A origem do plano cartesiano, lembra-se, crescente ela está subindo, decrescente ela está decrescendo, ela está descendo, ela não está subindo, ela está descendo, de lá para cá que a gente olha, ela está descendo. Então, o a é menor que 0, ok? Então, tá bem aí 2 exemplos aí. Deu para entender crescente e decrescente, né? Quando a gente olha para o valor do a. Se o a for maior que 0, ela é crescente. E meu gráfico está sempre nessa reta subindo. Decrescente, o a é menor que 0. E meu gráfico sempre é uma reta decrescendo, hein? Agora voltar para essa folhinha lá para a gente analisar o que é falado aqui. Gráfico de uma função. A gente sabe que o gráfico é uma reta, não é isso? Tá. Essa reta ela pode estar subindo ou descendo, ser crescente ou decrescente. Só que ele fala bem aqui, mas para a gente construir o gráfico. 2 pontos determinam uma reta. E somente uma reta para construir o gráfico de uma função do primeiro grau precisamos das coordenadas de 2 pontos, ou o ângulo A das coordenadas do ponto. Exemplo 1, construir o gráfico usando 2 pontos. Na verdade, se eu vou construir esse gráfico bem aí, é só analisar uma coisa. Se for construir esse gráfico bem aí, como a gente está falando o tempo todo de, agora, coeficiente linear e o zero da função, ele já me basta para mim conseguir construir meu gráfico. Então,
Vou botar dois pontos bem aqui, já vou para o quadro. Primeiro, eu tenho o coeficiente linear e outro, o zero da função. Deixa eu trazer a função aqui, o primeiro que ele quer, y igual a 2x mais 2. Agora eu volto para cá para a gente se ver e eu ir para o quadro. Bora lá, olha lá. Com esse daqui que eu vou ter bem aqui, dois tópicos aqui para vocês, coeficiente linear e o zero da função. Com esses dois tópicos eu consigo construir meu gráfico. Então, bora primeiro. Deixa eu primeiro encontrar bem aqui o zero da função. Quando a gente encontra o zero da função, o que a gente faz, pessoal? Lembra-se, pega aqui 2x mais 2 igual a 0. Certo? Vou deixar o 2x no primeiro membro igual. O 2 é positivo, mudou de lado, muda de sinal, menos 2. Aqui lembra-se, aqui está negativo, mas aqui está positivo. A minha variável está positiva, eu não tenho que multiplicar por menos 1, só se aqui tivesse um menos, certo? Então não tenho que multiplicar. Então esse 2 está multiplicando, ele vai dividir, x igual a menos 2 dividido para 2. X igual a menos com mais, menos 2 dividido para 2 é 1. X igual a menos 1. O que é x igual a menos 1? Isso aqui é o zero da função. Certo? Zero da função. O que é o zero da função? O zero da função é aquele valor onde o gráfico vai cortar o eixo do x. E ele vai cortar o y em quem? No coeficiente linear. Se eu olhar bem aqui, quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear, ax mais b, ax mais b. Aqui, coeficiente linear, b igual a 2. Está aqui, ó. Aqui corta o valor do y e aqui corta o valor de quem? Do x. Bora botar o gráfico para cá, assim botar o gráfico bem aqui. Eixo das ordenadas, eixo de y. E aqui, eixo das abscissas, eixo de x. Então lá, origem do plano cartesiano. Bora pensar bem aqui. Tá, vai cortar onde? No y igual a 2, vai cortar onde? No y igual a 2. Tá, vou até botar bem aqui, 1, 2. Então vai passar por aqui, ó, por esse ponto. E no x vai passar em quem? No x vai passar no menos 1. Para cá é positivo, para lá é negativo. 0, menos 1. Lembra-se, 0, menos 1, menos 2, menos 3, vai embora. Vai cortar bem aqui. O valor do A. Quanto vale o A? O A vale 2. O A vale 2. Esse meu gráfico, essa minha função é crescente ou decrescente? Ah, professor, é 2. 2 é maior que 0. Então ela está subindo, ela está crescendo. É só pegar uma reta e passar por aqui. Ó. Aqui o gráfico. Olha a reta subindo. Y. Aqui o gráfico formado. Então, para mim ter nada mais que o gráfico, eu tenho que ter quem? O zero da função e o coeficiente linear. Eu consigo construir o gráfico. Tá? Então, o gráfico construído bem aí. Analise como a gente fez, pessoal. Lembre-se, zero da função e o coeficiente linear, hein? Vou deixar vocês bem aí, já eu volto, vou tomar uma aguinha enquanto vocês ficam olhando aí o que eu fiz, hein, pessoal? Lembra-se, álcool gel na mão, hein?
Olha o gráfico como ficou, pessoal. Passa pelo 2. E esse ponto bem que corta aqui é o menos 1. Lembra que a gente viu lá? Ok? Bora fazer para o próximo bem aqui. Deixa eu apagar bem aqui para a gente... Com 2 pontos a gente consegue fazer o gráfico. Lembra-se que a gente viu isso daí? 2 pontos. A minha função é y, exemplo 2. Y igual a menos x mais 5. É isso? Y menos x mais 5. Ok. Tá, primeiro. Eu vou apagar bem aqui em cima essa parte, lembra? Só a gente calcular o coeficiente angular e o zero da função. Ó, primeiro. Se eu olhar bem aqui, a minha função y igual a x mais b. O b, a gente já viu bem aí, conseguiu encontrar? Que o b é igual a 5. Certo? Isso aqui é o que? O coeficiente linear. O coeficiente linear, lembra-se, coeficiente linear é o valor onde vai cortar o eixo y. Se b é igual a 5, então posso falar que aqui é o coeficiente linear e y é igual a 5. Tá ok. Bora encontrar o zero da função. Primeiro, o a, está bem aqui o a. Mas a professora não tem nenhum número aqui. Tem um número, o número é 1. 1 está bem aqui. O a é igual a menos 1. O a é igual a menos 1. Se o a é igual a menos 1, minha função é decrescente. Ela é decrescente. Se eu sei que é decrescente, eu já sei que ela vai estar decrescendo, ela vai estar descendo, não é isso? Meu gráfico. Ela é decrescente. Então lá. Tá, mas eu já tenho o valor do b, falta quem encontrar? Falta encontrar o zero da função. Então bora vir para cá. Y é igual a menos x mais 5. Lembra o que eu faço? Vou pegar esse cidadãozinho aqui, menos x mais 5, vou igualar a 0. Vou deixar o x no primeiro membro, ele é negativo, ele continua. Vou trazer o 5 para o outro lado, ele é positivo, ele vem negativo. Aí lembra-se o que aconteceu? Aqui é negativo, pode ficar, mas aqui está negativo minha variável não pode ficar negativo. Aí sim, agora o tônico. Multiplico por menos 1. Menos e menos, mais. Menos com menos, mais. Aqui por 0 da função. Aqui o zero da função. Então bacana, já tenho bem aqui o coeficiente linear. Eu sei que ela é decrescente. Então bora lá. Meu gráfico. Fazer isso direito. Eixo das ordenadas. Eixo das abscissas. Origem do plano cartesiano. Lembre-se. O valor do B está no eixo Y. Então posso muito bem dizer que isso aqui Y igual a 5. Certo? Então ele vem para cá. Bora lá. Para cima é positivo.
1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que ela vai passar por aqui, meu gráfico. E o zero da função é x igual a 5. Então, como é positivo, está para esse lado. 1, 2, 3, 4, 5. Vai cortar bem aqui, ó. Tá aqui os dois pontos. Meu gráfico é decrescente, ele não vai estar subindo, ele vai estar decrescendo, ele vai passar por esses pontos. Então, bora tentar fazer direitinho para passar por aqui. Aqui meu gráfico é decrescente, ó. Está decrescendo. Está aqui o gráfico feito. Esse aqui é o gráfico da função y igual a menos x mais 5. Está aqui o gráfico formado, tá? Decrescendo. Lembra-se bem aqui. Quem é esse cara bem aqui? Coeficiente linear. Quem é esse daqui? É o zero da função. Ok? Então, bem aqui para a gente analisar o gráfico, está feito. Olhando lá para o nosso o gráfico lá. 5 é o coeficiente linear. E esse ponto aqui, pode olhar aqui o cálculo ele fez, olha a linha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é a raiz. Passa por esses dois pontos. Então, toda vez que vocês forem calcular, se chegar na atividade e pedir para calcular o gráfico, lembra-se, é só calcular. Achar o coeficiente linear, que dá para achar de cara, que é o valor do B, e calcular o zero da função. Para calcular o zero da função, lembra-se, é só pegar a minha função e igualar a zero e resolver ela, ok? Olha uns probleminhas relacionados aqui à função. Olha, o primeiro problema fala assim: o motorista, lembra-se que quando a gente foi lá para cima, olha lá, deixa eu até voltar bem aqui, tá aqui, ó. Essa função pode ser encontrada em taxímetro, lembra que a gente falou, só de entrar no táxi está se pagando. Então, bora resolver esse problema bem aí. O cara fala assim: um motorista de táxi cobra R$ 3,50 por bandeirada. De bandeirada. É um valor fixo. Então, nada mais bem ele fala: se você entrar no táxi, você já está pagando R$ 3,50. Então, tem bem aqui que R$ 3,50 é o valor fixo. Ele fala na questão, eu vou já voltar para ela, ele fala que ele cobra 70 centavos por quilômetro rodado. Por quilômetro. Então, aí é que ficou sem foco. Olha, pessoal, aí ele começa a falar assim: motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, que é o valor fixo, mais 70 por quilômetro rodado. Determine o valor a ser pago por uma relativa a um percurso de 18 quilômetros. Tá.
Isso é uma função, quer dizer que a gente vai ter que pagar normalmente. Aí eu posso escrever a função falando assim. Espera aí. A função f de x é o valor que você vai ter que pagar, certo? F de x é o valor a pagar. Valor a ser pago. Nisso, o que ele fala? Eu vou ter que pagar R$ 3,50. Então, quando você entrar, já tem mais R$ 3,50 sendo somado. R$ 3,50. Mas o que? Tem uma variável que vai aparecer aí, a variável x. O valor vai depender de quanto eu vou rodar. Certo? Quer dizer, vou falar antes da gente arrumar essa conta, eu vou dizer assim: se eu entrar no carro, isso me leva daqui a 1 km. Então, 0,70 vou multiplicar por 1, que é 1 km. Então, vou pagar 70 centavos mais 3,50. Ok? Nada mais vou pagar R$ 4,20. Ah, se o cara pegar assim, tá, então ele vai rodar 3 km. 3 km é 3 vezes 70, cada quilômetro 70 centavos. 3 vezes 70, R$ 2,10. R$ 2,10 mais 3,50, que é o fixo que eu tenho que pagar, vai pagar 5,60. Então lembre-se que cada vez eu vou multiplicar pelo quilômetro. Então nada mais fica assim: 0, deixa eu procurar bem aqui. Vai ficar 0,70. Eu tenho que multiplicar pela distância que vai ser andada, mais 3,50. Então, x aqui significa cada quilômetro percorrido. A distância que o táxi vai ter que levar. Certo? Então, f de x é igual a 0,70 vezes x mais 3,50. Também eu posso ajeitar isso aqui e posso colocar assim: f de x é igual. Como a gente está fazendo conta, esse zero depois da vírgula, o último zero, não precisa aparecer. Então pode ficar assim: 0,7 vezes x mais. A mesma coisa acontece com 3,50. A diferença se fosse 3,05, terminava com 5. Mas é 3,50, então é a mesma coisa que 3,5. Ok? Aí voltando para a questão me fala assim: quanto vai ser pago se ele percorrer 18 quilômetros? Então ele vai percorrer bem, a distância, o x, vai ser 18 quilômetros. Olha lá. Então o que eu tenho que fazer? No lugar do x eu vou colocar 18. Onde tiver x eu vou colocar 18 quilômetros. Então vai ficar assim: f de x, ou eu poderia até colocar f de 18, deixa eu ver se está aqui para ficar bem parecido com ela, tá? Como eu falei para vocês, no lugar do x eu vou colocar 18, então vai ficar f de 18 é igual a 0,7 vezes 18, no lugar do x é 18, mais 3,50. Multiplicando bem aí, 0,x 7 vezes 18, nós vamos ter R$12,60, 12,6, né? R$12,60 mais 3,5. Somando bem, 5 e 6, 11. 1 e 2, 3, 5, 6. 16,1, aqui é 18. Aqui é 18.
Só que lembra que esse 16,1 a gente trabalhando com dinheiro. 16,1 é uma coisa que 16,10, não é a mesma coisa que 16,10, lembra do último zero? Então eu tenho bem aqui, quanto é que vai ser pago? Ele vai pagar R$16,10. É isso que ele vai pagar. Olha lá, como foi falado, está aqui 0,70 vezes x mais 3,50. Lembra-se que esse zero, como eu falei, não precisa aparecer no final. Aqui foi trabalhado na questão. 18 km, então no lugar do x eu botou 18, que é o quilômetro que ele percorreu. 0,70 vezes 18 mais 3,50. Multiplicando, primeiro a gente resolve a multiplicação. 0,70 vezes 18, 12,60 mais 3,60. Ele vai pagar um total de R$16,10, percorrendo 18 quilômetros. Ok, pessoal? Então vocês vão assistir esse vídeo aí, depois quando forem para olhar os exemplos aí, é só dar uma pausa e verificar como foi feito nosso vídeo, tá? Bora pular para a questão 2, já estamos com 1h23 de aula. Bora para o segundo exemplo. O segundo exemplo, ele fala assim: o salário de vendedor é composto por uma parte fixa, é igual o negócio da bandeirada, olha. O salário dele, ele recebe R$800, que é uma parte fixa. Então, nada mais ele está dizendo bem aí, que se o vendedor não vender nada, ele vai receber R$800 por mês, ok? Mais uma parte variável, quer dizer que varia 12% sobre o valor de suas vendas. Então, o que vai acontecer com esse vendedor? Ele vai ganhar R$800 mais 12% de quem? Da venda. Que venda é essa? É uma venda que não sei, que pode variar. É uma venda que a gente vai chamar de quê? De X. Então, X significa R$800 é a parte fixa, X significa as vendas dele. E lembra-se que ele vai ter uma comissão, de 12%. 12% de quem? 12% das vendas, não é isso? Então, se é 12% das vendas, então tem que isso aqui é 12% de X. 12% de X é a mesma coisa que 12% vezes X. 12% vezes X. Bora analisar bem aqui o negócio. Então, como vai ser o salário desse cara bem aí? Quanto ele vai ganhar no mês? No mês, eu vou colocar bem aqui em cima, F de X. F de X significa salário no final do mês. Salário dele no final do mês, certo? Então, qual vai ser o salário desse vendedor? O salário dele vai ser F de X. Lembre-se, ele vai calcular 12% das suas vendas, 12% de X, mais a parte fixa que ele tem, 800. Só que bem, como é que eu trabalho com porcentagem? Lembra-se que
12% é a mesma coisa que 12 por 100. Certo? 12% é 12 por 100. Só que se eu pegar 12 e dividir para 100, deixa eu até fazer bem rapidinho. 12 dividido para 100. 12 não dá para 100. Acrescento um zero aqui, um zero e uma vírgula. 1 vezes 100, 100. 120 menos 100, 20. 20 não dá para 100, acrescento zero. 2 vezes 100, 200. Para 200, nada. Então, vem aqui, 120 dividido, 12 dividido para 100, dá 0,12. Então, posso reescrever assim, f de x é igual, em vez de colocar, vou até colocar bem aqui, f de x, o que é 12%? 0,12 de x mais 800. Agora eu posso trabalhar bem aí, certo? Na questão bem aí, deixa eu voltar para me olhar o que ele está falando. Na questão fala assim: caso ele consiga vender 450 mil reais, 450 mil reais, R$450.000, olha lá, estamos falando bem aqui que a venda dele foi vendeu bem, R$450.000, é isso? Qual vai ser o salário dele? Então eu vou trazer a função para cá. F de x é igual a 0,12 vezes x mais 800. Lembre-se que a venda significa quem? X. No lugar do x eu vou botar 450 mil. Então, como é um número muito grande, eu não vou substituir aqui, vou só substituir aqui. Vai ficar 0,12 vezes, quem é x? 450 mil mais 800. Multiplicando 0,12 vezes 450 mil, eu tenho o valor de 54 mil. Então, primeiro essa multiplicação vem aqui. Eu tenho o valor de 54 mil mais 800. Logo, qual vai ser o salário dele? Um salário bem bonzinho, né? 54 mil mais 800, o salário dele vai ser de 54.800 reais. Então, ele vai receber, ao final, 54.800. Aí a questão, pessoal. 54.800 54.800, ok, pessoal? 0,12 vezes 450 mil mais 800, está aqui a questão. Ok? Agora dando continuação aqui nela. Função de segundo grau.
Função do segundo grau. Bora lá, pessoal. Uma hora e 32 de aula. Bora lá, nós vimos a função do primeiro grau. Bora lá bem aqui? Olha a função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Como era a função do primeiro grau? F de x igual a x mais b. Certo? E agora vou trabalhar com função do segundo grau. Bora primeiro olhar a definição lá, o que está me falando lá, para vocês verem onde aparece a função do segundo grau. Função do segundo grau, olha exemplo, quando você chuta uma bola, a bola faz essa curva aqui. Essa curva aqui nada mais é chamada de parábola. Ela mostra para mim que nada mais que o trajeto da bola está realizando uma função do segundo grau, tá? Nesse momento aqui ela mostra que ela atingiu uma altura e ela percorreu uma distância. Ó, eu tenho relacionando grandezas, tanto a distância quanto a altura. Outro momento, bem aqui nos faróis do carro, o espelho parabólico. Tá aqui o espelho, onde mostra bem aqui, ó. Isso aqui eu tenho bem aqui parábolas. Até bem aqui no próximo, isso aqui são parábolas. Então, tenho bem aqui várias parábolas, que é essa curvatura, mostrando para mim. Para a gente ver que os faróis, eles não são retos, eles são meio... Tem um ângulozinho lá, eles normalmente são parabólicos. E a gente, nossa antena é parabólica, olha lá, na forma de uma parábola. O nome da abertura dela aqui, parábola. Antena, por isso tem esse negócio, parabólica. Então sempre essas curvas aqui é chamada de parábola, por isso o nome é antena parabólica. A curva que descreve uma função quadrática é a parábola, a qual descreve diversos fenômenos do nosso cotidiano, como o chute de uma bola ao gol e o lançamento de projéteis. Além disso, permite diversas aplicações, como na mecânica, que é o caso do carro que mostrou, e na ótica, que é o caso também dos faróis, certo? Sendo exemplos na antena parabólica, os radares e os faróis de carro. Também veremos inúmeras aplicações envolvendo valores máximos e mínimos. Quando eu falo em valores máximos e mínimos, é só olhar qual é o valor máximo ou mínimo. O máximo é aquele valor, olha lá, a bola subiu, chegou a certo momento, ela não subiu mais, ela começou a descer. Esse ponto bem aqui é chamado de valor máximo, certo? Se eu fosse olhar para essa figura bem aqui, o que está acontecendo com a minha curva? Ela está descendo, ó, tá. Chegou bem aqui nesse ponto, ela não desceu mais, ela começou a subir. Esse ponto aqui é chamado de ponto mínimo. Então tem valor máximo e valor mínimo, certo? A gente vai ver isso mais para frente. Que são fundamentais aos processos de otimização das indústrias e econômicos. Definição. Aí quando eu vou voltar para o quadro, uma função f de RR, quer dizer que olha lá, o domínio e o contradomínio. Ele vai dos reais até os reais. Escrito da seguinte forma: y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Pessoal, deixa eu aumentar mais para vocês verem melhor.
Olha lá, pessoal. Se a gente analisar, a função do primeiro grau é f de x igual a x mais b. Bem aqui, pessoal. Aqui por que primeiro grau? Porque tem um bem aqui em cima do x, ele não aparece. Tá? Grau 1. A minha função de segundo grau ela tem essa cara bem aqui. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Apareceu aqui, olha, quadrado. Logo, aqui é uma função do segundo grau. E por regra, óbvio, ele fala assim, o a não pode ser zero, o a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Se o a for igual a zero, esse cara vai sumir. Se o a for zero, porque bem que lembra-se entre o a e o x ao quadrado tem um vezes. Certo? Aqui é a vezes x ao quadrado. Só estou me incomodando com essa luzinha bem. Deixa eu tirar ela daqui. Trazer para cá. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Olha o que ele está falando para mim. O a tem que ser diferente de zero. Por quê? Aqui, se fosse ler isso aqui, podia ser a vezes x ao quadrado. Tem um vezes bem aqui. Se isso aqui for zero, o a for zero, vai ficar 0 vezes x ao quadrado. Todo número multiplicado por zero é zero. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai sumir. Ó, vai ficar só bx mais c. Bx mais c é isso aqui. É uma função do primeiro grau. Então, para ser uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau, o a nunca pode ser zero. Certo? Se o a for zero, ela não é mais uma função do primeiro grau, passa a ser uma função do segundo grau passa a ser uma função do primeiro grau. Aí continuo bem aqui. Este é da seguinte forma, y é a mesma coisa que f de x, hein, pessoal? Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. É uma função quadrática, a função do segundo grau também é chamada de quadrática ou do segundo grau. O seu gráfico, como a gente falou, é uma parábola, cuja concavidade pode ser voltada para cima ou voltada para baixo. Tá, deixa eu logo mostrar o negócio de concavidade para vocês. Olha lá, pessoal. Lembra-se minha função? F de x ou y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Na primeiro grau, o gráfico é uma reta. Ou a reta ela é crescente ou ela é decrescente. Já o gráfico de uma equação do segundo grau é uma parábola. É uma parábola. Tá. Lembra-se que é uma parábola? A parábola é isso aqui, ó. Aí tem duas coisas. Se ela tiver esse jeito bem aqui, se ela tiver essa abertura, ela tem concavidade voltada para cima. Daqui ela tem concavidade voltada para baixo. Olha lá. Y, X. Concavidade voltada para cima. Quando ela tem concavidade voltada para cima? Concavidade
para cima. Quando ela tem vontade de concavidade voltada para cima? Quando o valor do A for maior que zero. Quando esse cara aqui for maior que zero, ou seja, positivo. Por exemplo, uma função aqui, f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Quanto vale o A? O A vale 2. ax ao quadrado, 2x ao quadrado, o A vale 2. Então, eu já sei que a concavidade é voltada para cima. Mas, também pode acontecer isso aqui. X. Lembra que a origem do plano cartesiano, ponto 0 e 0. Mas também, a minha concavidade ela pode assumir esse valor bem aqui. Ó. Ela pode fazer assim. A concavidade voltada para concavidade para baixo. Quando a concavidade é voltada para baixo? Quando o valor do A for negativo. Quando o valor do A for negativo. Lembra se eu coloquei bem aqui? Só vou botar bem aqui de novo. Um exemplo. F de x, vou botar y com menos espaço. Y 2x ao quadrado mais 3x menos 5. Certo? O A vale 2. Se eu tenho bem aqui y menos x ao quadrado mais 4x mais 4. O A é negativo, olha o menos aqui na frente. O A é negativo. Se ele é negativo, concavidade voltada para baixo, é menor que zero. Então, quando a gente olhar lá para um gráfico e pergunta assim, eu faço o gráfico. Bora primeiro olhar para o A. Se o A for positivo, o número que vem aqui na frente, pessoal. Se o A for positivo, concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, concavidade voltada para baixo. Aí, analisando bem aqui, nosso conteúdo, está aqui, ó. Seu gráfico é uma parábola, cuja concavidade é voltada para cima se o A for maior que zero, positivo, e voltada para baixo se o A for menor que zero. Olha o exemplo aqui, concavidade voltada para cima, o A é maior que zero. Concavidade voltada para baixo, o A é negativo, o A é menor que zero. A é maior que zero, concavidade voltada para cima, o A é menor que zero, voltada para baixo. O A é positivo, maior que zero. O A é negativo, menor que zero. Tá, presta atenção numa coisa bem. Quando a gente for, lembra que na função do primeiro grau a gente viu o zero da função. Agora, para a gente resolver também o zero da função, eu vou ter que olhar para esse cara bem aqui. Vou ter que olhar para o delta. Porque quando a gente for igualar, é o mesmo processo. Para a gente encontrar o zero, eu vou chamar o y de zero. Eu vou pegar a minha função, vou igualar a zero. Para me igualar a zero, eu vou transformar ela numa equação de segundo grau. E para mim resolver a equação de segundo grau, eu tenho que trabalhar com a fórmula de Bhaskara. Certo? Aí ele fala, quando eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara, deixa eu até voltar para o quadro bem aqui para vocês. Deixa eu botar aqui meu computador, dá para descarregar. Ok, seguinte.
Olha, essa aqui é a minha função de segundo grau, né, que a gente viu? Se eu quero encontrar o zero da função, zero da função. Lembre-se, eu vou dizer que y é igual a zero. Né? A gente fez anteriormente. Então, eu vou pegar aqui essa parte aqui todinha, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso aqui não é mais uma função. Isso aqui é uma função. Isso aqui é uma função do segundo grau. Já isso aqui passou a ser uma equação do segundo grau. Onde, para mim resolver a equação do segundo grau, eu tenho que resolver ela pela fórmula de Bhaskara. Pela fórmula de Bhaskara. Quem é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara, a primeira parte que eu tenho que encontrar é o delta. O delta, eu começo bem aqui. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Depois que eu encontrar o delta, eu venho para me encontrar o valor de quem? Do x, como a gente fazia na outra. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, 2 vezes a. Aí eu tenho que analisar esse delta. O que vai chegar lá na parte de vocês? Se o delta for maior que zero, positivo, tem duas raízes diferentes. X' vai ser diferente de x duas raízes. Se o delta for igual a zero, x' vai ser igual a x dualinha. Então tem apenas uma raiz. Se o delta for menor que zero, não tem raiz. Mas o que isso quer dizer? É o valor, lembra-se, raiz é o valor onde se corta o eixo do x. Tá? Então, dessa forma a gente vai trabalhar. Nós vamos ter 2 horas de aula, pessoal, já. Eu vou dar uma pausa bem aqui, nesse nosso conteúdo. Se a gente for analisar a nossa... Deixa eu voltar para cá, para nosso conteúdo. Nosso conteúdo a gente começou o segundo grau. A gente vai falar disso. Vai ver isso aqui. E vai trabalhar os exemplos. Ainda tem bastante coisa para a gente ver, tá? Tá, por hoje eu vou parar bem aqui. Vou parar bem aqui. E a gente continua. Eu vou gravar um próximo vídeo. E no próximo vídeo que eu colocar, a gente vai conversar. Eu vou continuar falando de equação de função de segundo grau. Tá? Aprender a construir o gráfico. Ok? Então, tá bem aqui, ó. Início de equação de função de segundo grau. Vai trabalhar bastante com essa fórmula de Bhaskara que está atrás da minha cabecinha aqui. Tá? Então, e a gente vai aprender a construir gráfico, vai ver o vértice, que é aquele valor máximo e valor mínimo que a gente citou no início quando foi falar de função de segundo grau. Ok? Como nós estamos de explicação, já 2 horas, finalizando 2 horas, aí vai ter uma atividadezinha para vocês, hein? Ok? Então, dá uma assistida bacana na nossa aula. Lá, se vocês assistirem, eu vou botar exemplos parecidos com o que a gente fez bem aqui no quadro, atividades bem parecidas para vocês assistirem o vídeo e resolvendo as questões. Ok? Então, já eu coloco a atividade aqui para vocês dar uma olhada e data para entrega. Dúvidas a ser tirada, podem vir no meu PV e tirar a dúvida no meu PV, hein, pessoal? Grande abraço a todos e eu vou estar no WhatsApp, no PV, esperando vocês tirarem a minha dúvida, hein?
no PV, hein, pessoal? Tirar aquela dúvida, porque dentro do grupo fica aquela agitação toda e a gente acaba se perdendo. Muita gente falando com dúvidas. Dá uma olhada nas atividades e vem tirando dúvida comigo no particular lá no PV, ok? Grande abraço a todos e a gente está por aqui esperando as dúvidas de vocês.